Mais uma vez, o Médio Oriente é palco das notícias internacionais. Desta vez com eventos que chocaram o mundo. Quero interromper a minha habitual série Heróis da Fé para refletir um pouco sobre os eventos que se iniciaram no passado sábado e que têm estado em todos os noticiários mundiais. Atribui-se a Edmund Burke a frase: quem não conhece a história está condenado a repeti-la. E, a propósito de tudo isto que está a acontecer, é bom refletirmos sobre os sinais dos tempos. A história ensina-nos que pouco aprendemos com os nossos antepassados e, por isso, repetimos ciclicamente os mesmos erros. Hoje quero falar-vos de como as nossas decisões têm consequências, não só para nós, mas para o ciclo das pessoas que nós influenciamos. E muitas vezes essas consequências são até a nível nacional e internacional. Deixem-me dizer de antemão que a minha perspectiva e análise não é política. Eu não quero tomar partidos. O meu olhar é simplesmente bíblico, histórico e profético. Tudo o que nós vemos a acontecer hoje na faixa de Gaza e na Palestina deriva de milhares de anos de história. E a Bíblia profetizou este final dos tempos já há milhares de anos. Abraão, o pai da fé, é o ramo comum às três religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Não nos podemos esquecer de como tudo começou com Abraão, o pai de Ismael e o pai de Isaac. Ismael deu origem aos povos árabes e Isaac deu origem às 12 tribos de Israel. Ambos os povos estão naquele território há mais de 3.000 anos e derivam do mesmo pai, Abraão. A sua história lembra-me também uma outra história de dois irmãos que se tornaram rivais, os netos de Abraão, Esaú e Jacó, por causa de uma briga sobre a primogenitura. Esaú e Jacó estiveram afastados um do outro por 20 anos. E embora se tenham reconciliado, os seus descendentes nunca foram povos amigos, povos irmãos. Na verdade, os descendentes de Esaú e Jacó acabaram por se tornar adversários. Os descendentes de Jacó vieram a ser conhecidos como os israelitas e os descendentes de Esaú passaram a ser os edomitas. Nos capítulos de 25 a 36 do livro de Gênesis, vemos como os descendentes de Esaú, os edomitas, se tornaram adversários do povo hebreu e durante séculos apoiaram os inimigos de Israel e lutaram contra o seu povo irmão. Temos como exemplos a ocasião em que os edomitas recusaram a passagem a Moisés e ao povo no êxodo do Egito, e isto está lá descrito em Números 20, 14 a 21. Numa outra ocasião, eles uniram-se aos amonitas e aos moabitas numa guerra contra Judá, e encontramos esse episódio em 2 de Crônicas 20, do 1 ao 23. Eles revoltaram-se também contra o rei Amazias, em 2 de Reis 14, 7, e comemoraram a queda de Jerusalém nas invasões do rei Nabucodonosor, como diz o Salmo 137, 7. Mas eles acabaram por desaparecer na queda de Jerusalém, debaixo do Império Romano, no ano 70, e os edomitas já não existem, mas começaram por ser povos descendentes dos dois irmãos. Voltando agora aos filhos de Abraão, Ismael e Isaac, a história voltou a repetir-se. Ismael foi o filho da impaciência entre Abraão e Agar, a escrava de Sara. Isaac foi o filho da promessa entre Abraão e a sua esposa Sara. É incrível como uma decisão precipitada de um casal afetou não só a vida dos seus filhos, dos dois irmãos, como influencia a história dos seus descendentes até hoje. E temos dois povos se degladiando pelo mesmo território. Para os que não conhecem a história, deixem-me resumi-la brevemente. Deus tinha dado uma promessa a Abraão de que lhe daria a terra prometida, a terra de Canaã, a si e à sua descendência, e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Num sentido espiritual, todos nós que cremos em Deus somos filhos de Abraão. E encontramos este relato e esta promessa no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 7. O problema é que Abraão e Sara, sua esposa, já eram idosos, já tinham uma idade avançada. E para piorar a situação, Sara era estéril. Portanto, o casal nunca tinha tido filhos. Passaram-se 25 anos até a promessa se cumprir. E nós podemos nos colocar no lugar de Abraão e de Sara, ao verem os anos a passar e nenhum filho ser gerado. Eles começaram a ficar ansiosos e decidiram agir por sua própria conta e fazer uma solução que era habitual na época. Uma senhora podia dar a sua escrava ao seu marido para que através da escrava tivesse um filho, e o filho era considerado como seu e seria o herdeiro da sua casa. E foi isso que Abraão e Sara decidiram fazer. Sara entregou Agar, a sua escrava egípcia, a Abraão, e através da escrava eles tiveram o seu primeiro filho, Ismael. Mas 13 anos depois, o filho da promessa realmente veio.
E Sara gerou aos 90 anos, sendo Abraão de 100 anos, o filho Isaque, o riso, conforme Deus tinha prometido, como diz em Gênesis 21. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho da Agar a egípcia zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Porém Deus disse a Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque é a tua descendência. Agar e Ismael acabaram por ser mandados embora da casa de Abraão, e eles foram viver para o deserto de Parã, no nordeste da península do Sinai. Temos este relato lá em Gênesis 21, do 20 ao 21. Ismael tornou-se flecheiro, casou-se com uma egípcia. Segundo a tradição muçulmana, os 12 filhos de Ismael são os pais dos árabes e deram os seus nomes às cidades onde viviam. Mas a palavra de Deus, por altura do nascimento de Ismael, revela já a natureza do seu caráter e os conflitos futuros que sairiam através da sua descendência. Em Gênesis 16, 11, 12, lemos, Ismael será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olhando agora para o território de Jerusalém e da Palestina e da Judeia, vamos lembrar os acontecimentos históricos que influenciaram os conflitos que hoje estamos a assistir na televisão. Depois que os romanos arrasaram com Jerusalém no ano 70 e a destruíram por completa, e faço aqui um parênteses, Jerusalém ao longo dos séculos já foi destruída por 12 vezes e invadida mais de 50 vezes. Portanto, é uma cidade que está construída sobre ruínas de ruínas de ruínas. Em 137 d.C., os romanos decretaram a expulsão dos judeus de Jerusalém para evitar novas revoltas. Jerusalém veio a passar de mãos em mãos durante séculos e dou-vos aqui alguns exemplos. Passou pelo Império Romano até 476 d.C., depois pelo Império Bizantino, que durou entre 330 a 1453, passou também pelas mãos do Império Otomano, de 1299 a 1922, e depois pelos britânicos, de 1917 até 1920. É importante referir que foi o imperador Adriano que decidiu rebatizar a Judeia e lhe passou a chamar pelo nome latino Sírio-Palestina. A Jerusalém foi dado pelo imperador romano o nome de Hélia Capitolina. Portanto, a ideia de que os palestinos estão naquela região há milhares de anos e que os judeus só estão lá há poucas dezenas de anos é completamente falsa. Ambos os povos já viviam naquela região desde o nascimento dos judeus e dos árabes com o seu pai Abraão. A Primeira Guerra Mundial foi uma oportunidade de ouro para que as potências europeias colocassem a explorar a debilidade do Império Otomano e a impor o seu próprio domínio na região por causa do petróleo. É após a Primeira Guerra Mundial que o Império Otomano se torna a República da Turquia e começa a devolver os territórios que faziam parte do seu império aos povos originais. Em 1920, oficializou-se a criação da chamada Palestina Britânica. Os britânicos tomam conta daquela região porque esperavam e tinham expectativas que houvesse petróleo em Israel e durante vários anos tomam conta daquele território, até que descobriram que Israel não tem realmente petróleo nenhum e depois decidem abandonar a região. Os atuais problemas entre árabes e israelenses surgiram durante este período da chamada Palestina Britânica. É em 1948 que se cria oficialmente o Estado de Israel, porque os israelitas que tinham andado espalhados pelo mundo querem voltar à sua pátria, um território onde eles já habitavam há milhares de anos. É importante referir que aquela zona sempre teve judeus a habitar, apesar de terem vindo muitos expatriados de outras zonas da Europa, dos Estados Unidos, enfim, espalhados pelo mundo, que voltaram a Israel. A zona da Judeia sempre teve judeus a habitar lá. Nem todos saíram quando o Império Romano os expulsou de Jerusalém. É claro que muitos não veem a coisa desta maneira, e as tensões desde a altura da criação do Estado de Israel em 1948 têm aumentado entre israelenses e palestinos. Porquê? Porque ambos disputam um território onde ambos os povos já viviam há milhares de anos. O primeiro ataque à moderna nação de Israel ocorreu a 6 de outubro de 1973,
naquilo que ficou conhecido como a Guerra de Yom Kippur. Nesse sábado, forças militares da Síria e do Egito aliaram-se e lançaram um ataque surpresa contra Israel, aproveitando-se do feriado nacional do Yom Kippur, o feriado mais importante para Israel, o dia da expiação. O ataque foi feito propositadamente num sábado, porque os árabes sabem que ao sábado os judeus se dedicam à oração e à família. O país para, sobretudo no feriado do dia da expiação, que é o maior feriado, o mais importante feriado nacional. A maioria das pessoas nem liga à televisão nem à rádio. Portanto, as notícias do ataque surpresa da Síria e do Egito chegaram devagar à população. E até que Israel conseguisse reagir, realmente houve uma grave destruição. O significado bíblico do Yom Kippur está relacionado com a expiação dos pecados. É um dia de reconciliação com Deus, é um dia de contrição, de arrependimento nacional, é um dia de busca de perdão, é um dia de reflexão espiritual e busca para uma vida mais justa e piedosa. Este ataque do Yom Kippur foi bem sucedido, com as forças árabes a conseguirem atravessar as linhas de defesa israelense e a avançar. E as consequências deste ataque foram significativas. Milhares de soldados e de civis foram mortos e a guerra de Yom Kippur despoltou, inclusive, uma crise internacional. Os países árabes, membros da OPEP, impuseram um embargo de petróleo, criaram uma crise de energia global que afetou a economia mundial. As tensões das superpotências dos Estados Unidos e da União Soviética subiram ainda mais de nível, porque cada país se posicionou a apoiar, por um lado, os árabes, que foram apoiados pela União Soviética, e por outro lado, os Estados Unidos, que decidiram apoiar Israel. A 26 de outubro de 1973, a guerra cessou com a vitória de Israel, mas só em 1978 os israelenses e os egípcios assinaram finalmente um tratado de paz. O Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um Estado de Direito. E a tomada das relações diplomáticas entre Israel e o Egito foram essenciais para a paz e a estabilidade naquela região. Mas este conflito teve consequências significativas, não só nas perdas humanas, mas nas mudanças políticas e no escalar das tensões internacionais na região do Médio Oriente e no mundo. No passado sábado, 7 de outubro, a organização Hamas lançou um violento e grave ataque terrorista contra Israel a partir da faixa de Gaza. Mais uma vez, vemos um ataque num sábado. O sábado que os judeus tiram para oração, para a família, para estarem em descanso. Inclusive estavam a festejar o fim das celebrações do Sukkot, a festa dos tabernáculos. Portanto, a população estava completamente descansada e desprevenida. O Hamas conseguiu iludir as defesas de Israel e especula-se muito quem terá ajudado o Hamas a conseguir ultrapassar as defesas de Israel e o sistema de alarme. E a violência dos ataques e tudo aquilo que tem sido feito, os milhares de pessoas que já morreram e as centenas que estão raptados, desaparecidos e que eles querem trocar por prisioneiros militantes do Hamas que estão na posse de Israel, realmente chocou o mundo e não podemos aceitar estas ações como sendo uma ação normal de um povo que quer reivindicar território. Na véspera do dia 7 de outubro, os judeus tinham encerrado as festividades da festa dos tabernáculos, o Sukkot. E o Sukkot tem como significado bíblico a gratidão pela colheita, a lembrança da proteção divina no deserto e a esperança messiânica. É uma festa de ação de graças e é uma celebração da fidelidade de Deus. O ambiente nacional em Israel era de festa e de descanso. Daí este ataque do Hamas ser tão trágico na medida em que foi brutalmente direcionado a civis. E as imagens que nos chegam são realmente de um ódio, de uma brutalidade, de um horror na forma como eles estão a tratar não só os judeus, mas todas as pessoas que eles apanharam pela frente, independentemente da nacionalidade, mostrando que este grupo é sanguinário e tem o ódio e a destruição como o seu principal objetivo. E o que é que eu quero concluir com esta reflexão? Devemos olhar para estes acontecimentos não só de uma perspectiva jornalística e histórica, e analisando todas estas questões históricas da política internacional, mas devemos olhar para estes acontecimentos da perspectiva profética, porque a Bíblia avisa-nos dos sinais dos tempos há milhares de anos. Israel é o relógio de Deus para a humanidade, e aquilo que acontece em Israel são sinais para todos nós da vinda do Senhor Jesus, do princípio das dores,
e da aproximação do fim dos tempos. É hora da Igreja de Jesus Cristo acordar e compreender os sinais que nós estamos a ver nas notícias. É hora de ter um olhar profético sobre os eventos e os acontecimentos. Não é por acaso que esta guerra do Hamas contra Israel vem ao mesmo tempo que estamos a ter uma guerra na Europa da Rússia contra a Ucrânia. Eles foram extremamente inteligentes a aproveitar uma altura em que o mundo inteiro está concentrado na guerra da Europa e está com as suas forças, as suas atenções e todos os seus mecanismos internacionais virados para a Ucrânia para disputarem o conflito ali na zona da faixa de Gaza. É hora de entendermos que estamos a ver as profecias bíblicas a desenrolarem-se diante dos nossos olhos. Jesus avisou-nos dos sinais lá no sermão profético. E vamos ler Mateus 24, 6 ao 14. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento de maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Claro que todos nós desejamos e estamos a orar pela paz em Israel e pela paz na Palestina. Tanto israelenses como palestinianos estão a sofrer terrivelmente, sobretudo porque são os inocentes que estão a sofrer as consequências de um grupo terrorista. Mas a Bíblia é bem clara que este é um dos sinais do fim dos tempos, que cada vez mais nações se levantarão contra Israel, ao ponto que, no final das coisas, para a batalha do Armagedon, se erguerá um exército de 200 milhões de soldados contra Israel, e será nessa altura que Jesus voltará. E está escrito em Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E Apocalipse 9:16-17 diz: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que eu vi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como a de um leão, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. O profeta Ezequiel, que viveu no século VI a.C., avisou-nos daquilo que estaria para acontecer no final dos tempos. Virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande multidão e um exército numeroso, e subirás como uma nuvem contra o meu povo Israel para cobrir a terra. Nos últimos dias eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me manifestar a minha santidade diante dos seus olhos por meio de ti, ó Gog. E Zacarias, que também profetizou no século VI a.C., avisou-nos disto: eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos ao redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que se erguerem se ferirão gravemente, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Jesus deixou bem claro dos sinais que aconteceriam antes da sua segunda vinda: guerras, desastres naturais, aumento da maldade, da violência, do ódio, apostasia da fé, pessoas que largariam a fé, falsos profetas, converteriam o simples evangelho verdadeiro em evangelho de imoralidade e de perversão, perseguição ao povo de Deus, tanto aos judeus como aos cristãos, e o aumento da pregação do evangelho por todo o mundo. E tudo isto está a acontecer exponencialmente, a aumentar cada vez mais e numa escalada sem precedentes. Mateus 24:33, o Senhor Jesus disse-nos: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que o fim está próximo às portas. Israel é o relógio espiritual que marca os tempos da terra. E Jesus disse-nos em Mateus 24:44, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus está para voltar, para vir buscar a sua igreja. E nós subiremos com Ele, nós os que estivermos vivos nessa altura, que ninguém sabe quando será, nós subiremos com Ele para as bodas do Cordeiro. Mas estes sinais vão continuar a escalar e a acontecer. Não precisamos de ter medo, porque nós sabemos qual será o fim de todas as coisas.
Jesus, depois de arrebatar a sua igreja e de concluir as bodas do Cordeiro, ele voltará à terra com a sua igreja, com os seus anjos, para estabelecer o reino milenar, um reino de 1000 anos de paz. Portanto, o fim dos tempos é apenas o começo de uma nova era da humanidade que será gloriosa e maravilhosa. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o seu Salvador, não tenha medo. Fique atento aos sinais, mas esteja em paz. Ore, obviamente, pela paz de Israel e da Palestina, porque os inocentes precisam da nossa intercessão. Mas fique em paz. Todas estas coisas são o princípio das dores, para o fim dos tempos, mas que todas as coisas estão no controle das mãos de Deus e que aqueles que estão com Ele estarão seguros nas suas mãos para sempre. Se você não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que acredita que Ele pode perdoar as suas falhas e tornar a sua vida numa vida repleta de propósito, então faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, enviado à terra para me salvar dos meus pecados, das minhas falhas. Eu Te reconheço como o meu Salvador e a partir de hoje eu quero que sejas o Senhor da minha vida e que me possas guiar em toda a verdade e que possas proteger a minha vida de todos os sinais que eu estou a ver e manter a minha vida em segurança, guardada na palma das Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Até para a semana. No próximo sábado eu voltarei com um novo vídeo. E até lá, continuemos a orar pela paz de Israel e da Palestina. Que no nome de Jesus, o Senhor possa enviar os seus anjos guardiões, anjos de proteção para aquelas populações, guardá-los do ódio da morte sanguinária daqueles que estão a querer destruir aquela região e que com ódio profetizam morte e destruição àquelas populações. Até para a semana e Deus vos abençoe.